Fala galera, tudo bem? Então a gente vai começar aí a aula de ácidos diarrênios, né? Nossa frente 2 aí no Tetra 2. E lembrando que eu dividi esse módulo em dois vídeos. Então a gente trabalha no primeiro com a parte de classificação dos ácidos, fórmula geral, classificação, e no segundo a gente trabalha com a parte de nomenclatura, salientando que a gente já viu, né, toda a parte de ionização total e parcial. Quando a gente vai falar então de um ácido, a ideia da definição dele, né, segundo o sueco Arrhenius, é que o ácido é um composto que, em água, sofre ionização, liberando íons hidrônio na solução. Então, por exemplo, ele é formado por um cátion H+, e algum ânion de carga X-. E a gente vai ter o número de cátions H+, conforme a carga do nosso ânion. A fórmula geral de um hidrácido está aqui representada, né? HXA, mas se esse A a gente pensar ele como um ânion, aí pode ser um hidrácido ou até mesmo um oxiácido. Tá? A gente tem aqui a representação, por exemplo, do ácido clorídrico, olha só, o H+ e o ânion cloreto, e quando em solução eles se liberam, separando o H+ do ânion cloreto. Lembrando o seguinte, o íon hidrônio, ele é o H3O+, porém, é muito comum nós representarmos ele apenas como H+. A gente já discutiu isso um pouquinho lá na aula sobre ionização. O que eu tenho de característica do ácido, gente? Quando eu vou pensar numa substância ácida, algumas características são marcantes. Dentro dessas características, nós podemos destacar. Então, a nossa primeira característica aí, né, são o fato dos ácidos serem compostos moleculares, então formados por ligações covalentes ou apresentando ligações covalentes. Também podemos dizer que eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Isso aqui é muito particular do ácido que você está falando, se é um ácido orgânico, se é um ácido inorgânico. Lembrando que a gente vai abordar, por Arrhenius, os ácidos inorgânicos, tá? Na sua maioria. Eles têm sabor azedo. Lembra lá quando você comeu um limão, um abacaxi, aquele sabor azedo é o sabor associado ao ácido. Antigamente, até para saber se uma substância era ácida ou básica, se provava. Botava lá a pontinha do dedo e colocava na ponta da língua. E aí, se o sabor fosse azedo, você sabia que era um ácido. Hoje em dia a gente sabe que não vai fazer isso, né? No laboratório a gente nunca sai provando nada. A substância pode ser tóxica. Eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa, porque eles estarão ionizados, e também poderão conduzir corrente aquosa, perdão, corrente elétrica, né? Quando essa solução aquosa aí tiver concentrações distintas ou forças distintas. Nesse caso, a gente vai ter uma condução distinta. Ácidos que ionizam mais vão ter maior condução de corrente, aqueles que ionizam menos terão menor condução de corrente elétrica. E eles normalmente são estocados em frascos de vidro, com exceção do ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele é estocado em frascos de polietileno ou de plástico, né? Que é o ácido que ele vai corroer o vidro. Se você assiste Breaking Bad, por exemplo, você vai lembrar da cena clássica, aonde a banheira lá derreteu, né? Vamos pegar essa imagem e botar aqui para vocês. Então eu coloquei aqui, ó, né? Se você não viu a imagem lá da série, né, gente? Eu peguei aqui já o produto final, a banheira derretida. E claro que vale destacar que isso aqui é um exagero, isso aqui é uma liberdade poética da série, tá? Agora, o ácido fluorídrico, ele pode sim ser usado para fazer gravações em vidro, por exemplo. Aqui a gente tem um pedaço do chassi do veículo, né, gravado no vidro. Próxima vez que você entrar num carro, dá uma olhadinha nos vidros, tem essa numeração, que é bastante importante, que permite você identificar o veículo, se a placa, por exemplo, tiver escondida por algum motivo, uma imagem aqui você consegue pegar um pedaço do chassi e com esse pedaço do chassi você consegue identificar qual é o veículo, o proprietário e afins. Então, dentre os ácidos, o fluorídrico vai ser aquele que a gente vai guardar, portanto, num frasco de plástico, porque ele não vai corroer. Já o silicato, né, o vidro ele corrói, ele deixa fosco. Dentro dos ácidos, na parte da classificação, a gente pode começar classificando e falando sobre alguns. Então, por exemplo, o ácido que está aqui, o ácido sulfúrico, é um ácido extremamente importante, indo na linha ainda de falar sobre os mais comuns, né? A gente falou do fluorídrico, e o ácido sulfúrico ele é o ácido que desidrata açúcar, algodão, madeira. Então, lembra que se eu colocar açúcar e ácido sulfúrico, eu vou desidratar. O que é o açúcar? Um carboidrato. Eu retiro a água, sobra somente o carbono. Portanto, eu tenho um aspecto bem visual aí de quase que um carvão. Sugiro para vocês darem uma olhada no experimento do Manual do Mundo.
Se vocês colocarem aí no YouTube, Manual do Mundo, ácido sulfúrico e açúcar, é bem legalzinho o vídeo feito pelo Iberê mostrando essa reação. Ele é um ácido extremamente corrosivo quando em contato com a pele, porque se ele desidrata o açúcar, desidrata o algodão, a madeira, ele também vai desidratar a nossa matéria orgânica, né? A nossa pele, e vai causar queimaduras bem severas. Temos outro ácido que é bastante comum, tá? Que é o ácido clorídrico. Mas antes dele, só mais uma curiosidade em relação ao sulfúrico. Esse ácido, por algum tempo, ele foi usado como indicativo de desenvolvimento de um país. Se usava a ideia de que quanto mais um país utilizasse de ácido sulfúrico, mais desenvolvida era a indústria desse país, porque ele é usado muito na limpeza de materiais e indústrias. Claro que, galera, é um indicativo bem frágil, tá? Tanto que foi abandonado. Já o ácido clorídrico, outro ácido que está aparecendo aqui pra gente, ele é conhecido como o nome de ácido muriático. Então, se você for numa loja de material de construção, você pode pedir ácido muriático para lavar calçada. Tá? Normalmente ele é bastante vendido para isso. Ele é usado para fazer a decapagem ou a limpeza de materiais metálicos, né? Tirar a oxidação antes de fazer a solda. Então é bastante comum isso daí. E ele é o ácido presente no nosso suco gástrico, né? O ácido responsável aí pela nossa digestão. Dois ácidos bastante comuns, aqueles que vocês precisam bater o nome. Pô, sulfúrico, eu sei que é o H2SO4, clorídrico, ou pelos nomes, né? Usuais, principalmente o ácido muriático. Em relação à classificação, a gente pode classificar os nossos ácidos em relação à presença ou ausência de carboxila, falando que eles podem ser chamados de ácidos orgânicos ou inorgânicos. Vale salientar que para os ácidos orgânicos, quando eu tenho esse padrão da carboxila aqui, o COOH, é este hidrogênio aqui que é ionizável. Tá? Então aqui eu tenho um ácido que tem um hidrogênio ionizável, aqui eu tenho um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis. Cuidem, porque muitas vezes o pessoal pensa nesses hidrogênios aqui do CH3, do grupo metila. Isso não é hidrogênio ionizável. São ionizáveis os hidrogênios do grupo carboxila, ou que vão gerar o ânion carboxilato. Beleza? E se não tiver o padrãozinho aqui COOH, se não for um ácido orgânico, não tiver a carboxila, aí nós temos os ácidos inorgânicos. Nós vamos nos ater aos inorgânicos, salientando sempre estes dois ácidos orgânicos aqui. O ácido acético, que é o presente no vinagre, e o etano dioico, tá? Que está aqui presente para a gente. Agora, nos inorgânicos a gente tem o ácido carbônico, o ácido cianídrico, ácido sulfúrico, clorídrico, todos os outros ácidos que aí nós já conhecemos. Antes eu comentei sobre a fórmula geral, e usando a ideia da fórmula geral, o meu ácido ele pode se dividir em hidrácido ou oxiácido. Gente, lembra de toda aquela criatividade que nós já discutimos algumas vezes sobre a química. Hidrácido não tem oxigênio, ó, hidrogênio no ácido. Oxiácido, oxigênio. Então eu vou perceber a presença de oxigênio no meu ânion. Então, bem clássico, tá? Bati o olho, tem oxigênio, oxiácido, não tem hidrácido. Isso já me indica que todo ácido orgânico é um oxiácido, porque ele tem oxigênio aqui no meu ânion, no carboxilato. Nessa ideia dos ácidos importantes, eu trouxe aqui a fórmula de modelo de pau e bola, né, ou bola palito, para um ácido orgânico importante, que você vai ver lá na frente 1, que é o ácido metanóico, ou também chamado de ácido fórmico. Tá? Então, esse ácido recebe esse nome porque ele foi extraído das formigas, né? Então, a ideia do nome aqui, usual dele ser ácido fórmico. Isso é muito comum nos ácidos orgânicos, mas isso é história lá para outra frente, vamos deixar de lado. Além de classificar com os dois critérios que a gente já viu, nós também podemos classificar quanto ao número de elementos químicos. Novamente, algo binário quer dizer que tem o quê? Tem dois. Então, se eu tiver dois elementos químicos diferentes, eu tenho um ácido binário. Se eu tiver três elementos diferentes, eu tenho um ácido ternário. Com quatro, eu vou ter um ácido quaternário. Salientando que não interessa quantas vezes o átomo aparece, não importa a atomicidade aqui de baixo, e sim quantos elementos distintos nós temos. Toma cuidado para não confundir ácido binário, ternário e quaternário com a ideia dos ácidos aqui, ó, monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácido ou tetrácidos. Aqui é o número de elementos. A classificação como mono, di, tri ou tetra
está relacionada ao número de hidrogênios ionizáveis que esse ácido apresenta, ou seja, quantos íons H+, são liberados por esse ácido. Nessa ideia, a gente pode dizer aí que o ácido clorídrico, o iodídrico, o hipofosforoso são monoácidos. Normalmente, nós vamos associar ao número de hidrogênios. Só que reparem essa situação aqui, ó, tá? Nós temos casos onde nós temos exceções à lógica do octeto. Perdão, a lógica aqui de número de hidrogênios, tá? Então, toma bastante cuidado com esses caras. HCl, o ácido clorídrico, sulfúrico, diácido, carbônico, diácido, tá? O fosforoso, o H3PO4, o fosfórico é um triácido. Então, vamos salientar esses aqui e depois a gente olha para eles dois. Aqui apareceu uma imagem de um monoácido que apareceu no slide anterior e ele é extremamente importante. Esse monoácido, gente, tá? Ele está presente, por exemplo, na raiz brava, que seria a mandioca, ou aipim, né? Depende aí a sua origem. E ele foi utilizado na formulação de um composto que a gente tem bastante vergonha na história, num fato histórico aí, que é o Zyklon B. O ácido que a gente está falando aqui é o HCl, tá? O ácido, HCN, desculpa. Estava olhando para o HCl ali embaixo e falei HCl. É o ácido cianídrico, o HCN. Ele foi utilizado lá no período nazista, tá? No período aí das câmeras de extermínio, e ele está presente na formulação. Ele é o ácido cianídrico, ou conhecido como o gás da morte, né? Presente aí na formulação do Zyklon B. Então, um ácido bastante tóxico, tá? Que é presente em algumas raízes. Aqui no Brasil, a gente teve casos de intoxicação na região Nordeste, que alguns criadores de animais davam a raiz brava, né, uma espécie de aipim, para suas criações, principalmente de porcos, e esses animais acabavam morrendo. Depois se descobriu que cortando esse ácido, ou fatiando essa raiz, o ácido, que é muito volátil, ele acabava evaporando e aí você podia depois ter o consumo dessa raiz pelos animais. Só por favor, não é toda espécie de aipim que vai ter ele. Então você pode continuar comendo teu aipim, tua vaca atolada, tua refeição aí, sem problema nenhum. Outro caso, esse extremamente presente no nosso cotidiano, tá? H2CO3, o ácido carbônico. Repara aqui que ele é um diácido, tá? O ácido carbônico está presente em qualquer bebida com gás, porque ele se forma quando o gás carbônico entra em solução aquosa. Então, sempre que eu tiver água mais CO2, eu vou ter a presença de ácido carbônico. Ele, por exemplo, me explica por que toda chuva no planeta tem pH ácido. Independente da região do planeta que eu estiver, toda e qualquer chuva terá uma característica ácida. Lógico que aí eu vou chamar de chuva ácida quando o meu pH for menor do que 5,5, tá? Que aí eu tenho outros componentes nessa chuva, ácido sulfúrico, sulfuroso, nítrico, nitroso, conforme a contaminação ambiental que eu tenho naquela região. Então, outro ácido bastante importante aí. A gente falou de hidrogênio ionizável e eu destaquei, né, aqui atrás, esses dois. Vamos dar uma olhada nas estruturas deles para entender o porquê, gente, tá? Que eu classifico eles como diferentes. Nos oxiácidos, é ionizável o hidrogênio que estiver ligado a um elemento mais eletronegativo, ou seja, ao oxigênio. Por isso que, na estrutura do ácido fosfórico, eu tenho aqui, ó, os 3 hidrogênios ionizáveis. Tá? Enquanto, na estrutura do ácido fosforoso, eu tenho apenas 2 hidrogênios ionizáveis, porque eu tenho um hidrogênio que está ligado diretamente ao fósforo. Talvez você esteja olhando para essa estrutura e pensando que ela está estranha. Então eu vou deixar ela da forma que você está mais acostumado. Aqui, ó, com uma ligação do tipo dativa. Tá? Você está bem habituado a visualizar a ligação covalente coordenada ou covalente dativa, né, para essa situação. Então tá aí, tá? A gente faz a setinha aí, tá? Ou tenta pelo menos fazer, né, a setinha da ligação covalente coordenada. Grava isso. Ácido de fósforo, ele tem na sua essência uma ligação covalente coordenada. Então, quando eu vou tirando oxigênios, repara que está reduzindo o número de oxigênios aqui, eu estou tirando desses que estavam ligados aos hidrogênios e ligando o hidrogênio diretamente ao fósforo. Por isso
3 hidrogênios ionizáveis, 2 e apenas 1 aqui no hipofosforoso. Vamos em frente. Também podemos classificar os nossos ácidos em relação à volatilidade, que eu citei agora há pouco, o caso do ácido cianídrico, por exemplo, né, um ácido extremamente volátil, o ácido clorídrico. O legal aqui é você saber o ácido fixo. Então eu te sugiro para os vestibulares conhecer bem o sulfúrico, o fosfórico, saber um pouquinho aqui, tá, dos outros ácidos, o com cromo, aqui com carbono, mas principalmente, tá, esse aqui vai estar no dioico, tá, gente? Mas principalmente o sulfúrico e o fosfórico. E os voláteis aí, claro, todo o restante. Quando a gente pensa em ácido inorgânico, normalmente a gente associa esses dois fixos, porque eles são bastante comuns, olha só. O ácido sulfúrico está presente na água de bateria, tá? Ele é chamado de ácido para bateria. Várias baterias de veículos usavam ácido ali, tinha que ficar recolocando o ácido para manter o nível. Hoje em dia isso já não é mais comum, as baterias têm tecnologia nova, não precisa mais ficar reabastecendo. Mas bateria de carro mais antiga ou alguns modelos ainda são baseadas em ácido sulfúrico. Já o ácido fosfórico, eu peguei uma das marcas aqui, tá? Mais conhecida, mas ele está presente na formulação de bebidas à base de cola. Em alguns casos, em algumas bebidas, se você pegar, você encontra lá, contém acidulante, ácido fosfórico. Em outras, você vai encontrar aqui, contém acidulante, INS 331 ou 332, não lembro agora de cabeça, eu acho que é o 331. E às vezes da mesma marca, tá? E aí citando a marca que está em questão aqui, a gente tem diferenças. Conforme a embalagem, você encontra. Tem embalagens dessa bebida aqui, que na embalagem de 600 ml aparece contém acidulante INS 331. Já na latinha aparece acidulante ácido fosfórico. Ele é colocado na formulação da bebida em uma quantidade segura, mas ele é presente e tem que ser um ácido fixo. Senão, quando você abrisse a bebida, ele iria sair. Lembrando que aqui a gente também tem ácido carbônico, né? Porque a bebida é gaseificada. Em relação à força, nossa última classificação, nós podemos falar em uma questão de um alfa. O que é esse alfa? É o grau de ionização. Então a gente faz um parênteses agora e falamos do grau de ionização. Eu coloquei para vocês, né, o grau de ionização, olha só. Nosso alfa, ele é o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas. Como assim? Se eu imaginar uma situação onde eu tenho, sei lá, 50 moléculas. Opa, deixa eu só trocar a caneta aqui que eu peguei a caneta errada. Se eu pensar aqui, ó, em ter 50 moléculas, tá? E dessas 50 moléculas de um ácido qualquer, eu sei que 15 ionizam. Sabendo que 15 dessas moléculas ionizam, qual que é o meu grau de ionização? Bom, eu vou lá e divido. 15 por 50. Quando eu dividir 15 por 50, a gente pode simplificar isso aqui por 5, por exemplo, né? Eu vou ter o quê? 3 dividido por 10, e eu tenho 0,3, ou seja, 30%. Sabendo que eu tenho 30%, o meu ácido seria classificado como um ácido moderado. Então, eu consigo fazer essa classificação quanto à força, beleza? E usando o grau de ionização. Vou tirar aqui. Agora, se eu não quero fazer pela força, pelo grau de ionização, eu também posso fazer diferenciando os hidrácidos dos oxiácidos. Aonde eu vou ter, galera, uma situação assim, ó. Para os oxiácidos, eu vou fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, tá? E aí eu vou ter que 0 vai dar fraco, 1 é moderado, 2 ou 3 o ácido é forte. Para os hidrácidos, todos eles, perdão, fortes HCl, HBr, HI, moderado HF e fraco todos os demais. Reparem que a lista está de fraco para forte. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aí para o caso do oxiácido. Vou pegar uma tela aqui, vou pegar uma caneta, vamos fazer esse caso. Imagina o nosso oxiácido como o ácido sulfúrico. Levando em conta o ácido sulfúrico, o que eu tenho? 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, isso aqui deu 2. Então, meu ácido é forte. Ah, agora eu pego o fosfórico, H3PO4. O que vai acontecer? 4 oxigênios, os 3 hidrogênios deles são ionizáveis,
isso dá 1, então ele é moderado. Aí eu pego o fosforoso, só para a gente mostrar aqui, ó. Quando eu pego o fosforoso, eu tenho 3 oxigênios menos, e agora? Embora o ácido tenha 3 hidrogênios, somente 2 deles são ionizáveis. Então, menos 2, isso aqui vai dar 1, ou seja, ele também é moderado. Ácidos que têm apenas um átomo de fósforo, fosfórico, fosforoso e hipofosforoso, né? Vamos deixar ele aqui embaixo também para você ver, ó. H3PO2, tá? São ácidos onde eu vou ter 2 menos. Gente, 2 menos 3 nem dava para fazer da negativa, não tem uma opção negativa. Lembra que no hipofosforoso somente um ioniza. Isso aqui vai dar 1 e isso aqui vai me dar moderado. Portanto, reparem, né, que os 3 são moderados. Então, ácido com apenas um átomo de fósforo é um ácido moderado. Quis mostrar aqui, tá, o exemplo da continha, só para você saber como faz. Qualquer um aí você pode fazer sem menor problema. Agora, para os hidrácidos, grava esses 4, os halogênios, ó. Cloro, bromo e iodo são fortes, fluorídrico é moderado por causa do tamanho. Você já está gravando o fluorídrico lá da exceção do vidro, então lembra que ele é moderado. Os demais são todos fracos. Cianídrico, sulfídrico, qualquer outro aí. Questãozinha 1 do nosso tetra. Sabendo-se que uma solução aquosa de ácido fosforoso, H3PO3, é boa condutora de eletricidade e que ele é classificado como um diácido, pede-se as etapas do processo de ionização do ácido, indicando as equações de suas etapas e a equação global. Se ele é diácido, vamos lembrar, ele tem uma primeira ionização, uma segunda ionização e uma ionização total. Vamos montar isso. Minha primeira ionização está aqui, ó. O hipofosforoso reagiu com a água, formou o hidrônio e o dihidrogênio fosfito aqui. Primeira ionização. Aí, o dihidrogênio fosfito reagiu com a água, formando outro hidrônio e o monohidrogênio fosfito. Como esse hidrogênio não é ionizável, acabou aqui. Ele é um diácido, ó. Resultado, eu vou somar para ter minha ionização total. E a minha total está aqui representada. Lembrando, gente, eu posso fazer a total direta sem problema nenhum, tá? Se ele pedir a total. Se ele só pedisse a ionização total, eu simplesmente iria fazer o quê? Eu iria pegar o H3PO3, sabendo que ele é um diácido, colocar mais 2 águas, tirar os 2 hidrogênios e colocar as cargas aqui. Então eu não preciso fazer todas as parciais sempre, só faço quando ele me pede. Item B, a fórmula estrutural do ácido e indique por meio de círculos quais são os hidrogênios ionizáveis. Bom, a gente já viu essa imagem, né? Está aqui, né, o H3PO3, então eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, este não é ionizável porque está ligado a um elemento que não é mais eletronegativo do que ele. Hidrogênio e fósforo tem uma diferença de eletronegatividade muito pequena. E a nossa questão 2, ela é bem bacana, tá? Observa-se que uma solução aquosa saturada de ácido clorídrico libera uma substância gasosa. Um estudante de química procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema. Sem representar as partículas de água, a figura que representa mais adequadamente, ou que tem a melhor representação, seria qual? A primeira, repara que na fase gasosa você tem o HCl, mas você tem HCl unido na fase aquosa. Isso não vai acontecer aqui, ele vai estar ionizado. O item B está ao contrário, né? Está ionizado na fase gasosa e só tem H+, e Cl- na fase aquosa. Os íons não vão se separar, gente. O item C, ácido clorídrico na forma gasosa, lembrando que ele é um ácido volátil, e na forma aquosa ele está ionizado. Esse aqui é coerente. Tá? O item D, repara que virou gás, hidrogênio e gás cloro. Não faz sentido. Tá? Porque é a solução aquosa que libera um gás. Isso aqui seria se eu pegasse o gás cloro e borbulhasse em água. Nem teria o H2 aqui. E o item E também está trocado, a ionização está na fase gasosa. Portanto, letra C, o nosso gabarito. Por favor, façam, da página 188, do 1 ao 8, da página 189, o 12, tá? E aí lembrem de fazer a lista lá de arrênios, né? Ácidos de arrênios no nosso livro. Gente, a gente se encontra na parte 2 para fazer a nomenclatura desses ácidos. Muito obrigado mesmo, tá? Um bom restinho de semana para todo mundo aí. Grande abraço e, como sempre, né? Uma honra estar junto com vocês. Grande abraço e até a próxima.